Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui iniciando mais um episódio do podcast Eclésia. Também eu não posso deixar de falar Eclésia Podcast. Gente, nós estamos aqui iniciando esse episódio e está aqui conosco um casal abençoado, o nosso pastor Bismarck e a nossa pastora Camila. Esse casal, então nós vamos ter o privilégio hoje de saber, conhecer um pouco mais da vida desse casal, como que Deus fez, a obra que Deus fez, o chamado, a história, o testemunho, entendeu? Vai ser algo maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado através do testemunho, das palavras que vai sair aqui desse episódio, que vai ser abençoado. Desde já eu quero saudar, né, com a paz do Senhor, nosso pastor Bismarck, nossa pastora Camila. Amém, amém. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A paz, Michel. Prazer, meu irmão, estar de novo aqui contigo na mesa. Que seja uma conversa edificante para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Michel. Tô muito feliz, né, de estar aqui. Tô nos bastidores sempre. É diferente, né, quando a gente tá aqui na frente. Verdade. Mas eu sei que a gente vai edificar muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém, que benção, que benção. Gente, é um podcast de casal, então eu já quero iniciar esse podcast em questão da história da vida de vocês, que é muito importante, né? Quero iniciar sobre a história. Eu quero fazer uma pergunta, como vocês se conheceram? Como que vocês se conheceram? Deixa com o pastor, eu deixo com o pastor. Já foi algo bom, já. Eu acho que essa história aí a Camila poderia contar. Né? Bora, pastora Camila vai contar a história do conhecimento. No dia que ela me viu, acho que os olhos brilhou e tal. Então, a gente residia em São Paulo, né? Morava em São Paulo, no Barueri. E aí a gente se conheceu, né? Através de amigos, né? E aí fizemos amizade. E dessa amizade, né? Tô resumindo, tá? Estamos aqui 15 anos, né? Vamos fazer 15 anos, né, amor? E de muita bênção, né? Passamos por alguns, né, obstáculos, né? Porque quando a gente não tá com o Senhor, a gente passa por algumas provas. Tanto a gente já passa, né? Imagina sem estar. E estamos aqui firme para a honra e glória do Senhor. Amém. Ela tentou, Michel, resumir, né? Resumir o máximo e curtar. Tanto que ela nem falou como a gente se conheceu. Deitei. Hoje, mais cedo, ela tava falando, olha, não vamos falar do nosso passado. O nosso passado é muito sombrio. Misericórdia. Mas a realidade mesmo, nua e crua, é que a gente era do mundo, os dois, né? Sim. Estávamos perdidos. E nos conhecemos na balada, há 15 anos atrás. Balada? Na balada, cara. Eu vivia na Olha balada, a gente era do baile, né? Da madrugada, da noite. Como diz o ditado popular, na night. Na night, Nossa, esse dito faz tempo que eu não ouço essa palavra na night, eu acho que eu tô ficando velho. Mas realmente nos conhecemos na balada mesmo, assim. Era um ambiente que eu mais frequentava, né? Era corriqueiro, né? Na minha vida. Então nos conhecemos lá. E foi aí que a gente começou a sair, se conhecer um pouco melhor e tal. E a partir de então a gente começou a namorar, mas foi na balada, né? Nós éramos um relacionamento. e nos conhecemos na balada. Entendi. Outra pergunta importante. Qual foi a impressão que os dois tiveram um do outro, assim, quando se viram? Como é que foi a impressão? Qual foi a impressão pro senhor? Passou a impressão pra senhora, pastora Camila? Pode falar. Pra mim foi muito simples, né? Porque ô mulher bonita, cara. Pensa numa mulher bonita, Michel. Aí pra mim foi fácil, né, cara? Tava na balada. Quando eu olhei, avistei de longe e fiquei sabendo que tava disponível. Oh, glória! Eu resolvi fazer aquela tentativa, aquele investimento, saber se ia sair alguma coisa dali. Então, pra mim, do meu lado, foi simples demais, né? Do lado dela, acredito que foi muito da beleza que tem em mim. Também. Querendo ou não, a gente estava num ambiente, né, de balada e tal. E o que me chamava mais atenção nele era que ele era diferente. Ele já era diferente, mesmo sendo do mundo, ele já era diferente. O jeito dele olhar,
né, para as mulheres, para as pessoas. Então, eu sempre reparei muito isso no homem. Então, ele não era muito entrão, sabe aquele cara assim que fica, ai, forçando, sabe? Forçando a barra, essas coisas. Então, isso me chamou muita atenção. E eu olhei e falei, nossa, ele tem algo diferente que os outros não têm. Falei, então vou investir também, porque eu sei que daí vem algo bom. Aí, tá vendo? Eu era aquele cara que pegava um combo com uísque, bebida, energética e ficava no meu cantinho lá, cara. Os caras saíam pra pegar mulher e tal, como a gente sabe na balada, né? Mas eu realmente era o cara que ficava destacado, ficava quietinho lá. Sim. Eu não era esse cara, nunca fui, né? Mulherengo e tal. Graças nunca fui a mesmo, Deus. não. Eu era um pouco mais reservado. Até quando eu era do mundo eu era Sim, mais reservado. Aí foi isso que atraiu sim. a Isso, senhora nele. sim, que E- ele era diferente, né? No ambiente que a gente tava, e ele diferente daquela forma, né? E bonito. É, Não com vamos esquecer. certeza, Do com bonito, né? certeza. Não, Se, não se pode a gente ficar esquecer. falando aqui no podcast Sim. hoje, bonito, Sim. pode ser que as pessoas comprem Não, essa meu ideia. marido é lindo. Não, não vou ficar fazendo muita propaganda, Faça não, viu? isso é verdade. Nunca Vigia, faça viu? propaganda. É, e outra coisa, teve algo marcante, algo engraçado no início do relacionamento de vocês? Ai, Jesus. Como vocês não eram cristão, não foi cristão, depois se converteram, né? Teve esse algo engraçado, algo marcante, que ficou marcado. Teve. Isso eu posso contar. Pode Posso? contar? Conte. Começa a sentir a vontade demais. Essa eu vou contar. É, eu trabalhava, né? Então eu sempre tive costume de comer no McDonald's, né? E aí, eu não sei se você conhece Osasco, né? Sim, A gente conheço falou, vamos no Osasco. shopping. Eu falei, eu te Oxe, encontro. bonito shopping de Osasco, bonito, Falei, eu te grande. encontro lá, eu vou sair e te encontro lá. E aí, lá tava ele me esperando, né, na estação lá. E aí a gente foi pro shopping. Aí, falei assim, nossa, eu tava indo na casa dele, morrendo de fome, com vergonha de comer, gente. Olha que absurdo. Falei, hoje eu vou descontar. Né? Ele me chamou pra comer, hoje eu vou descontar. Aí a gente foi no McDonald's, né? Aí ele tímido, ele sempre foi tímido, né? Ele meio tímido, ele, pede você, né? Que eu não sei muito os nomes dos lanches. Falei, tá, pode deixar. Aí eu comecei a falar, eu falei assim, ó, me vê um milkshake, uma batata frita grande, um sorvete, um mini tique e um tique júnior. Aí eu falei, agora você pede o seu. Eu vou te contar Se eu fosse crente, entendeu? Eu ia falar, o devorador passou aqui. E aí eu falei assim, você pede o seu. Ele olhou, falou, tá bom, então pede pra mim. Aí ele pediu o lanche, eu vi que o dele tava bem pouquinho, né? Pediu o lanche, pediu o refri, que eu acho que, né, o dinheiro não ia dar muito. Comecei a ver ele suar. Aí eu falei, tá tudo bem? Ele tá. Aí a gente foi sentar na mesa, uma mesa pra 2 pessoas, parecia que tinha 4, que é o que a gente, né, come hoje. Aí eu falei, eu tô descontando, né? E aí depois eu fui descobrir que o dinheiro era da conta de luz do pai dele. Cara, Cortou a energia, pastor? Quase. Cortou a energia quase. Falei pro meu pai, eu vou sair com a moça ali, né? Preciso de uma grana aí e tal, né? E aí meu pai até falou, né? Mas você vive na balada, você tem dinheiro e tal? Não tinha, né? Dava um jeito, jogando baralho, essas coisas, mas deixa pra lá. Aí meu pai falou assim, ó, tem o dinheiro aqui pra pagar a conta? A conta eu acho que é R$150. Vou te dar 180, porque 30, há 15 anos atrás, né? R$30, você come um cachorro quente, um negócio com ela, né? Isso. Aí quando eu liguei pra ela, que ela falou, vamos pro Mac. Aí eu fui pesquisar, e não tinha internet naquela época, Sim. como tem hoje, pelo Sim, menos, né? sim. Aí fui pesquisar, falei, o lanche aqui tá R$9. Comecei a fazer as contas, né? Aí, pelas contas, já não dava nem pra mim ir de trem. Aí ela falou, eu te encontro aí, a gente vai junto. Eu falei, não, a gente se encontra lá, já pra economizar o dinheiro da passagem. Aí fomos pra lá, e eu tava com o dinheiro contado, pô. Sim. Aí ela pediu tal, que nem ela falou aí, né? Até hoje eu não sei o nome dos lanches. Aí pede o seu, eu falei, não, mesmo que você. Aí, quando chegou a conta, 100 e pouco. O dinheiro da conta que meu pai me deu, que ele falou assim, ó, paga a conta e o troco vai sobrar uns R$30, aí você sai. Eu fui lá antes, né, de pagar a conta, acabei deixando dinheiro da conta lá. Mas depois falei pro meu pai, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E recuperou o dinheiro. Recuperei. Recuperou o dinheiro. No baralho. Misericórdia. Michel, eu jogava truco. Sim. Jogava truco, e os meninos não gostavam de jogar comigo não, porque eu jogava valendo, né? Eu era o cara que chegava sem dinheiro
Entrava na roda jogando valendo e ganhava o dinheiro de ir pra balada, de sair. Era complicado. Pensando no cara que blefava, era. Mas, verdade. E o pior de tudo, essa mesa que era eu e ela. Do lado tinha uma mesa com 4 pessoas, pô. Na nossa mesa tinha mais coisa do que na mesa da mesa ao lado, pô. Uma família com 4 pessoas. Eu falei, Sim. essa mulher tá complicada, pô. Tá, porque Eu falei, sem duas, deu rapaz, 150. se eu fosse crente, eu ia falar, Deus dando sinal que não é pra dar certo isso aí. Não, mas não, a mesa foi um exagero. A gula tava ali naquela mesa, pô. Não, é pra descontar os dias que eu fui lá e tive que ficar com fome, com vergonha. Ele comendo e no tempo eu comia fígado, né? Hoje eu não como mais, que eu enjoei, né? Da gravidez da minha filha. E era o que eu mais gostava. Eu via ele comendo, ele, você tá com fome? Eu não. Sabe, com vergonha. Descontou Chegava tudo lá. em casa, mãe, eu tô morrendo Ó. de fome, sabe? Eu falei, vou descontar, né? Já tinha mais intimidade. Foi. Gastei o dinheiro da energia lá no Mac, pô, nesse dia. Tudinho. Não, que bom que não cortou energia. Não, Não. Que deu bom tudo certo que no deu tudo final. certo deu no tudo Naquele final. tempo era 3, né? Pra ficar, pra Deu tudo cortar. certo. Deu tudo certo no final, graças a Deus. Que bênção. Não, é algo marcante mesmo, fica marcante na história, com certeza. Gente, quem foi que tomou a iniciativa do namoro, essas coisas? Quem foi que tomou a iniciativa? Fui eu. Foi, Eu sempre fui um cara muito decidido, né? Sempre foi um cara Quando eu muito quero uma decidido. coisa, eu tenho que fazer acontecer. Sim. Eu sou assim, se eu quero algo, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que lutar para aquilo, né? E foi eu, né, correndo atrás. Inclusive, no começo, né? Foi bem delicado, porque Oh, Conte. Deus. Esconda nada, revele tudo. Ó, bichinha. a Camila já tinha o Gustavo, né? O filho, né? Sim. E ele tinha 2 aninhos, né? Ia fazer 3, né? Vai fazer 3. Aí os meninos ficavam na rua lá, o papai Bismo, o papai Bismo. E eu nem aí, falei, eu sou mesmo. Pra essa mulher aí, eu viro pai, eu viro o que ela quiser. Então foi bem. Você sabe como que a gente quando é do mundo. A geração A zoeira, A as coisas. bagunça, sim, é Foi bem verdade. delicado assim, mas eu o tempo inteiro, não, eu quero essa mulher pra mim, pô. Essa mulher tem que ser minha. Então foi eu que tomei a iniciativa. E aí ela não conseguiu resistir, né? Estamos aí, né? Que bênção. Outra pergunta. Hoje eu vim topado, tô então vendo. vocês. Ela não quer responder, não, mas eu respondo. Quando que vocês perceberam que ia valer a pena ficar junto? Quando que vocês perceberam? Falaram assim, ó, vai valer a pena eu ficar com ela, vai valer a pena eu permanecer com ela. Porque eu sei, o princípio de um namoro é um Sim. conhecimento, Isso. adaptação, aquela coisa toda. Quando que vocês perceberam isso? Eu tinha um relacionamento muito conturbado em casa, né? Com meu pai e tal, a gente brigava muito e tudo mais. Então eu tinha muito anseio de sair de casa, né? E a gente começou a namorar e tal, e a gente decidiu muito rápido ir morar junto, né? E pra mim virou a chave quando a gente foi morar junto, a gente não tinha nada, cara. A gente não tinha nada. A gente tinha uma geladeirinha daquelas pequenas emprestada ainda da minha irmã, Frigobar. da Renata e do Diego, né? Um frigobar, aqueles pequenininhos. A cama, a gente arrumou um colchão lá, colocou no chão. O guarda-roupa era caixa de papelão dobrada assim, esticada no chão e as roupas em cima, né? E quando eu vi ela lá, dentro daquela casa comigo, sem nada, sem absolutamente nada, e sorrindo e feliz, eu falei, cara, é isso aí que eu quero pra mim, pô. É essa mulher aí, que tá aqui, que não tem exatamente nada, absolutamente nada. E mesmo assim tá sorrindo, tá feliz, tá assistindo um filme, um negócio e... Então aquele dia pra mim virou a chave e falou, é essa mulher mesmo que eu quero pra minha vida. E a senhora, pastora Camila? Pra mim foi basicamente a mesma coisa, né? Mas ver o quanto ele era atencioso, é atencioso, né, com o Gustavo, porque assim, eu sempre deixei claro, né, pra se envolver comigo, né, no tempo, tinha que amar meu filho, acima de tudo, porque eu não troco meu filho, né, não trocaria meu filho por pessoa nenhuma. E o que me fez ver que ele era diferente, ver que valia a pena, é o jeito que ele cuidava, né, do Gustavo, a forma que ele tratava, porque nunca teve isso de, eu não sou seu pai, então, né, você fica na sua,
igual alguns casos que a gente vê, né? Você fica na sua e tá tudo certo. Não, ele sempre deixou claro. Ele falou, Gu, você já entende quem é seu pai, né? Seu pai tem contato com você. Não, eu não quero que você me chame de pai, tá bom? Mas saiba que eu sou seu pai, né? Você não precisa me chamar, mas eu sou seu pai. Eu vou fazer de tudo pra cuidar de você, pra estar com você, né? E no tempo a gente saiu de Barueri e foi morar em Jandira. Sim. E aí a escola do meu filho era no Silveira. Então de Jandira pra Silveira era o quê? 1 hora e pouco, né? Andando. 1 hora e Era pouco. longe. Quantas vezes ele não foi, não tinha dinheiro da passagem, ele ia de lá, de casa com ele nas costas e levava pra escola. E minha mãe olhava aquela cena e falava, sabe assim, o coração dela chega apertava, ela falava assim: "Não, Bismarck, não tomo o dinheiro da passagem", mas sabe assim, com aquela gratidão. Então foi isso que me chamou a atenção. E Deus já estava falando comigo, né? Eu já sabia que tinha algo diferente, né? Então foi isso que me chamou a atenção em relação a ele, a pessoa. Confirmação. Sim, O momento de vocês perceberem sim, foi em momentos que sim, emocionam, né? sim, Emociona. O Senhor teve um momento que, quando não tinha nada e sim, ela estava rindo, e no sim, momento que o seu, literalmente precisa de um pai, toda sim, criança precisa de um pai, e sim, o sim, Senhor fez essa função, esse papel. É algo sim, extraordinário. sim. Parabéns, é algo Amém. maravilhoso. Agora, o que não quer calar antes de eu iniciar os procedimentos, já sabemos como vocês se Sim. conheceram, a forma, tal, quem teve a iniciativa primeiro. Agora, chegou a parte do testemunho. Eu queria saber como que foi a conversão de vocês. Quem vinha primeiro para a igreja? Os dois vieram junto para a igreja? Como que foi esse negócio da conversão Sim. de vocês? Quer começar? Começo. Quando eu era criança, eu era evangélica, né? Sim, Então, na minha mocidade, lá pros 14, 15, né? Meu pai se desviou da igreja. Então, quando o sacerdote da casa sai, a casa, você sabe o que casa acontece, virou uma desmorona, bagunça. né? E aí eu saí também. Mas eu sempre tive intimidade com o Senhor, sabe? Eu sempre orei ao Senhor e tal. E quando eu conheci ele, que a gente, né, se relacionou, eu orava muito. Porque assim, como a gente era do mundo, era muito ciúmes, né? Por besteira. Então, querendo ou não, a gente se amava, mas era um casamento conturbado, sabe? Assim, muitas Verdade. brigas, tal, por ciúmes besta, mas tinha. Então eu olhava e falava, Senhor, eu amo esse homem, mas muda esse homem, porque assim não tá dando, assim não dá. E a gente tinha acabado de sair daqui de Alagoas, né? A gente já morou aqui há uns anos atrás, né? E aí o Senhor nos enviou de novo para São Paulo. A gente morou quase um ano aqui, né? E aí o Senhor nos enviou. E aí a gente passou por mais dificuldade. De novo voltou aquela cena de colchão no chão. Sabe? Tudo que a gente voltou do começo, a gente passou de novo. E aí eu comecei a clamar ao Senhor e a minha cunhada estava indo numa igreja e ela me fez o convite. Aí eu falei, não, Rê, eu vou com você. E aí eu comecei com ela. Aí eu chamava ele, né? Aí ele, não tô afim, não, é porque eu tô bebendo, não, sempre tinha uma desculpa, né? E aí eu comecei a chamar ele, aí ele começou a ir com a gente, né? Então aí começamos a ir todo mundo junto, todos os domingos, todos os cultos. E aí eu orando pra Deus, Senhor, toma esse homem, me toma nas suas mãos. E Deus sempre falando, né? Usando pessoas pra nos edificar. E a gente sabe quando Deus nos chama, né? E aí teve um momento que ele não aguentou a presença do Senhor e se rendeu. E quando eu vim aqui, quando eu olhei, que eu vi que ele estava indo para frente, o Espírito Santo, agora é sua vez. Então eu voltei para casa do Senhor e ele aceitou. Então, basicamente, a gente voltamos, né? Junto. Juntos. Eu lembro que eu tinha muito receio, né? Eu não conhecia nada de Bíblia, nada de igreja, eu não conhecia nada mesmo, eu era leigo mesmo assim. É por isso que eu entendo que o meu tipo de pregação hoje é muito didática, né? Porque Sim. quando eu ouvia a pregação, a pessoa falava, não, como você sabe, Davi, não sei o que, não sei não. Aí eu Quem é ficava Davi? falando pra Aí eu ele. tinha que chegar em casa e ia pra Bíblia. Davi, aí lia sobre Davi e tal. Então eu não sabia de nada, né? E ela me chamando e tal. Aí teve um dia que a minha irmã, pastora Renata, é uma bênção de Deus, né? Que eu amo muito. Também foi instrumento de Deus, né? Sim. E a forma como ela me convidou foi muito, né, especial. Porque ela falou assim, ó, lá na igreja onde a gente vai, a moça que prega lá, ela é toda tatuada. Porque eu sempre fui todo tatuado, Sim. né? Essas tatuagens é tudo Sim. antes da minha Sim. conversão, né? Nós duas. Aí eu era muito tatuado, então as pessoas me olhavam, me julgavam e tal. Ela, ó, a mulher que prega lá é uma moça que prega, ela é toda tatuada igual você. Aí na hora eu já pensei, se ela é tatuada, então lá não vão me julgar, né? Sim. Falei, Isso. não, então vou dar uma chance. Aí como ela falou, eu tava resistente, não queria ir, porque bebia, saía, Sim. farrava e tal. Aí dei uma chance.
E aí foi quando eu gostei lá do ambiente, comecei a frequentar com ela e tal. E aí foi quando realmente, em uma pregação, o senhor mexeu comigo, né? E aí não tem como, né? Quando o senhor quebra as defesas, aí Quebra não tem nossas como não se defesas. render. Aí nós dois fomos pra frente lá, nos rendemos aos pés do Senhor Jesus. Foi uma bênção de Deus. Que bênção, glória a Deus por isso. E durante essa trajetória que vocês se converteram, teve muito conflito de pensamentos dentro do caminhar evangélico? Teve muito conflito? Qual foi um dos maiores conflitos que vocês se chocaram muito? Ó, pra mim, foi uma mudança mesmo, né? Porque eu brinco, mas eu realmente sempre fui um cara muito obstinado, um cara muito decidido. Quando eu decido alguma coisa, eu quero alguma coisa, eu corro atrás, né? E com a conversão foi a mesma coisa. A nossa vida antes da conversão, eu e a Camila, a gente brigava muito. Mas a gente brigava mesmo, assim, de pancada. A Camila uma vez, Michel, Sim, diga, revela. Jesus. tava tocando aquela música do Roberto Carlos, que eu Sim. não esqueço nunca. Qual- Esse qual- cara sou eu. Sim. Essa música tocando de fundo, imagina a cena de filme. Essa música tocando de fundo, esse cara sou eu e a Camila jogando faca em mim, pô. Meu Deus do céu, misericórdia. Brigando na Depois rua, cadeira gritaria, voando. cadeira voando, eu jogava cadeira, o portão era aquele de correr, Meu um Deus. jogando o outro no portão, o portão que caiu. Meu Deus. Era um caso, meu Sangue irmão. de Jesus. Era um ringue mesmo. Só Era, Jesus. era um caso sério. Só A gente Jesus. não se deixava, Sim. mas era o tempo inteiro briga, Sim. cara, confusão, aí separava, aí passava, eu ficava 5 dias fora, aí voltava pra casa. Era realmente Terrível. muito, muito terrível, muito difícil. E quando eu me converti, eu ainda estava nesse processo, porque eu ainda bebia, né? Eu ainda estava, né, com a sujeira que a gente adquire no mundo e tal. E pra mim foi um choque muito grande, porque as escrituras, ela é totalmente oposta a essa forma de viver. Então, Sim. pra mim foi um choque muito grande. Então, dentro de casa, todas as vezes que a gente tinha algum tipo de divergência, né, de ideias, de pensamentos, eu escutava muito no sentido de que você não se converteu? Você não é crente? Verdade. E aquilo me machucava, porque eu Machuca, me converti, né? meu irmão, é verdade, verdade. tem razão, né? Então eu tinha que parar, tinha que pensar. Então, essa mudança de comportamento, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis pra mim, né, individualmente falando, né? Conciliar isso, querer mesmo essa mudança, foi uma das coisas mais difíceis pra mim no meu casamento. Não, mas isso mostra a verdadeira transformação no Sim. ser que Deus fez na sua vida. Sim. Porque hoje eu conheço gente que estão na igreja e comete o ato e para eles é normal. Como se não Sim. fosse nada, é verdade. Não tem um arrependimento Sim. de você falar assim, eu me converti de verdade, eu mudei de verdade, eu morri de verdade e agora eu sou uma nova Verdade. criatura. Hoje muita gente dentro da igreja estão só de aparência dentro da igreja, não Verdade. consegue viver o verdadeiro evangelho. Quando você via o confronto dentro de casa e você até errava, porque o ser humano erra normal. Sim. Só que a partir do momento que você erra e cai na sua consciência, eu errei, eu tenho que ter uma vida, e a Bíblia fala que a minha vida não é de acordo com aquilo que eu estou vivendo, bom, já é o Espírito de Deus já te perdoando já e Deus fazendo a obra na sua vida. Verdade. É verdade. Porque você está reconhecendo e tem algo dentro de você. Verdade. Glória a Deus. Bênção, que bênção. E a senhora, pastora Camila? Olha, depois que a gente aceitou Jesus, as lutas continuaram, né? Porque Sim. o Senhor foi colocando tudo no lugar. O Senhor vai abrindo os olhos, né, da gente. Porque é assim que acontece. A gente tá cego, né? A gente tá com as lentes sujas e o Senhor começa a colocar as coisas no lugar. Então, mesmo a gente indo, né, como ele disse, a gente ainda tava, eu também estava em fase de processo, né? Porque não foi assim, aceitei Jesus e eu já fui liberta. Não foi assim, teve um processo, né? Então, aí eu também bebia, eu ainda fumava ainda, né? E a gente ainda tinha conflitos, né? Ainda se batia os dois. E aí, mesmo assim, a gente ia pra igreja, né? E aí eu lembro que um pastor abençoado, né? Tava pregando nesse dia. E aí ele falou assim, Deus tá revelando aqui. Aí eu no meu pensamento, quer ver que é pra mim? Eu já sei que é pra mim. Todo mundo fica Mas eu já sei. Aí ele falou assim, tem um casal que... E nesse dia, por incrível que pareça, só tinha casal da igreja. Ele falou, tem um casal que... Esse casal se bate muito. Tá com muito confronto dentro de casa. E pra você ter noção, esse casal, ele
tá dormindo um virado de costa pro outro e já quer se separar. E realmente, mesmo a gente, né, a gente aceitou Jesus, a gente ainda tava com esse pensamento, porque a gente tava ainda se limpando, se desintoxicando, né? Então não foi de uma hora para outra, né? E aí os casais começaram a olhar, as mulheres começaram a olhar, pô, não é você, você. Eu falei, olhei para ele e falei, é nós, vamos. Ele, não sei o que, né? Eu falei, vamos, que ele sempre foi tímido, né? Falei, vamos. Aí o pastor falou assim, e se não vir, o culto não acaba hoje. Eu falei, vamos embora, senão vai virar vigília. No tempo eu não gostava muito de vigília, né? Eu falei, senão vai virar vigília. E aí a gente fomos. E aí o pastor olhou pra ele e falou assim, ó, eu sei o seu pensamento. Eu sei o que você tá querendo. Você tá querendo se separar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não vai se separar porque não foi você que escolheu. Foi Deus que colocou ela no seu caminho. Então, Deus te deu pra você cuidar, pra você honrar. E eu falo a Deus. Sabe assim, eu falo, Senhor, glória a Deus. E Deus falando com ele, com a gente, né? E falou assim, e eu aposto o Meu o ministério. meu ministério, que o casamento de vocês não vão acabar. Glória a Deus. Porque eu sei que é de Deus. Então honre ela, cuide dela, né? Aí ele olhou pro pastor assim, o pastor, eu sei que você tá com a cara de bravo pra mim, né? Sei que você tá, né, querendo me pegar, mas eu vou falar do mesmo jeito. Cuide, porque foi Deus quem te deu. E você não tem essa não, meu irmão. Você vai cuidar. E aquilo, sabe, tipo assim, parece que Deus ali virou uma chavinha, né? Pra mim e pra ele. Porque depois que Deus mostrou pra gente, parece que caiu, sabe assim? O peso que tinha no nosso casamento. Aí a gente começou, sabe, a ficar mais leve, a deixar Deus conduzir, né? E nessa condução toda, depois de uns 2 meses, esse mesmo irmão estava na igreja. Aí eu fui chamar esse pastor abençoado, né? Falei, pastor, vem aqui. Falei, obrigada pelas suas orações e tal, mas eu tenho uma notícia para te dar. Aí ele falou, fala, minha filha. Eu falei, olha que bênção, eu tô grávida. E eu tava grávida da Sofia, hein? Resolveu mesmo o problema, né? Resolveu, nem dormi mais de É. separar tava. Né? E Depois aí, daquele dia, teve uma noite separada. Só a bênção, Só né? bem, Só né? e vitória. aí Deus me concedeu a minha filha, né? Que eu tanto sonhava. Então a minha chavinha mudou ali. Que Eu bênção. lembro, Michel, que era um confronto muito grande na minha cabeça. Por quê? Porque quando a gente ainda era do mundo, eu tava acostumado. A gente sempre teve uma vida difícil mesmo, né? A gente foi morar, não tinha nada e tal. Então eu tava acostumado a fazer o que era preciso pra pagar as contas de casa, meu irmão. Eu já trafiquei, eu já cometi assalto à mão armada. Então, o que tivesse que fazer pra resolver o problema, né? Eu já fiz algumas coisas, né? Mas quando a gente se converte, você não pode passar a perna em ninguém, meu irmão. As coisas ficam mais difíceis pra você se virar. Mas, do outro lado, tem a mão poderosa de Deus, né? O Deus provedor cuida da gente nos mínimos detalhes. Então, pra mim, era uma realidade muito chocante, porque às vezes eu me sentia de mãos atadas, sabe? A gente tava passando necessidade de, cara, o que que eu faço? Aí, de repente, chegava um irmão com a cesta básica. Chegava um irmão com... Oh, fui no mercado ali, lembrei de você, né? Fui no mercado ali e Deus mandou trazer isso aqui. Então, Deus foi cuidando nos mínimos detalhes ali. Mas isso era um choque na minha cabeça, porque eu não tinha conhecimento, não tinha experiência, né? Então, aquilo foi gerando algo dentro de mim, de tipo assim, cara, ele cuida mesmo, parece que ele tá vendo a gente. Sim. Era como se Deus tivesse... Cada coisa que acontecia, ele resolvia o problema como se falasse, eu tô vendo vocês, eu tô vendo o que tá acontecendo, né? Então isso foi um choque muito grande pra mim, assim, no início, né? É, não, imagino. Porque ainda mais o homem que é o cabeça da casa, toma-se a Provedor. responsabilidade, né? Tem mesmo esse choque de início, né? Mas glória a Deus que o Senhor permaneceu e Deus Glória a Deus, entrou com glória a providência, né? Deus. Aleluia. Deus fez a obra. Isso Oh, é. aleluia. Já faz quanto tempo mesmo que vocês estão juntos? 15 anos? Vai fazer. 15 anos, 15 agora em anos que janeiro. vocês estão juntos É. nessa luta. Em questão cristão, quantos anos cristão? Fazer 9 anos. 9 anos. Então, o total, 6 anos vocês passaram. É, quase 7 anos a gente passou. Se não for fazer 9 agora, é 8. É, por aí. É. Acho que foi 7 anos que a gente passou. Gente, muito tempo no mundo. Sim. 7 anos passou sem estar nos Sem caminhos do Cristo, Senhor. Misericórdia. Aí depois o restante Isso. passou com Cristo. Durante esses 7, depois que vocês se converteram, Uhum. o que vocês aprenderam um com o outro durante esses anos depois da conversão? O que vocês aprenderam? Boa. Eu aprendi a ser muito mais resiliente, né?
muito mais flexível, ela ter muito mais graça e misericórdia, porque eu lembro que mesmo quando eu era desse jeito, ela ainda não desistia de mim, né? A Camila, ela sempre foi uma mulher que eu não sei não, o que ela via não, meu irmão. Sinceramente, assim, em todos os aspectos você imaginar, assim. Eu não sei não o que ela enxergava não em mim não, porque eu fazia de tudo para que nosso casamento acabasse, pô. Quando eu me converti, eu olhava para aquilo e eu falava, cara, mesmo quando a gente era do mundo, ela tinha comportamentos que um cristão não tem, pô. De investir no casamento, de insistir, mesmo com todas as nossas falhas, né? Ela Sim. sempre insistiu mesmo, sempre tava correndo atrás, sempre tava cedendo, sempre tava perdoando. E depois que a gente virou cristão, parece que o jogo virou, porque eu me tornei esse cara. Agora não, meu irmão. Agora é pra sempre, é pra vida toda, então eu tenho que perdoar, tenho que ter graça, tenho que ter misericórdia. Então eu aprendi muito isso com ela mesmo antes de tudo, sabe? Então, pra mim, o maior aprendizado é não desistir do casamento com ela. Bênção, glória a Deus. Fique aí para vocês que estão nos ouvindo. E a senhora, pastora Camila? Ah, eu aprendo cada dia mais, né? Principalmente, não, de verdade, principalmente eu olho assim, eu falo o amor, né? Ele sente muito amor pelas pessoas, né? E eu sempre amei, eu sempre fui uma pessoa amável, né? Mas, tipo assim, meu irmão, você me feriu, sinto muito, sabe? Tipo, eu não tinha, né, um entendimento, então aquilo me magoava, aquilo me Feria. deixava, né, triste, ferida. E olhando ele, né, e ele, não, meu amor, não é assim, né? Ele sempre foi, como eu tô falando, ele sempre foi diferente, né? Claro que agora a versão, né, bem melhor, né? Mas ele sempre foi Glória a mas ele sempre foi diferente. E a humildade, uma das coisas que ele sempre me ensina é sobre a humildade, sabe? Isso eu trago, eu tento é, Distrair. extrair dele sempre, porque ele pensa numa pessoa humilde, pensa numa pessoa que se você precisar, ele tá ali. E eu peguei isso pra mim, né? Eu peguei, nossa, ainda mais agora com Cristo, né? Que a gente tem que ser umas pessoas que ajuda, que tem que amar como a Cristo. A gente sabe que é difícil, né? E a gente sabe também que quando você tá num processo, é difícil também essas coisas acontecer. Então ele sempre me ajudou, sempre deixou, querendo ou não, o meu fardo mais leve. E o homem que ele é, né? Porque assim, mesmo ele, né, sendo do mundo, tendo os problemas dele, ele sempre, como eu posso falar, ele nunca foi daquele homem que, ó, você precisa, vamos supor, né? Amor, eu perdi o emprego. Não, que você precisa procurar um emprego, você precisa me ajudar a pagar as contas, você precisa. Ele, não, meu amor, calma, relaxa, né? Na hora certa você vai encontrar. O que que você quer fazer? Ele sempre foi assim, sabe? Então, nos momentos difíceis que eu tinha, Mesmo como sem nada pra comer. Diz que mesmo quando eu às vezes perdi o emprego, ele, não, meu amor, você vai conseguir outro, né? Saía comigo para entregar currículo. Quantas vezes a gente saía para entregar currículo, sem nem só com o dia da passagem, nem o da água. E a gente olhava assim, o povo tomando água, comendo e gente, não, vamos entregar os currículos. Então sempre teve do meu lado também. Então eu agradeço muito a Deus por isso. Amém, que eu bênção. confesso que essa parte do amar as pessoas, por exemplo, eu não sei se ela se lembra, mas eu acho que ela vai lembrar. Um pouco antes da minha conversão, eu parece que tinha perdido o sentimento por todas as pessoas, pô. Eu não tinha sentimento por ninguém. Eu não falava com meu pai e com a minha mãe. Eu não falava com meus irmãos direito. Quando alguém falava assim, aconteceu não sei o que, pra mim tá tudo bem. Parece que eu não tinha mais sentimento no coração. E quando eu me converti, uma das coisas que me marcou muito na igreja que a gente se converteu, no Ministério Recomeçar, foi o amor. Eu nunca me senti amado como me senti naquele lugar. Eu Sim. nunca me senti amado como eu me senti pelas pessoas que estavam lá. Era uma igreja pequena de garagem, simples, né? Mas, cara, eu nunca me senti acolhido, amado assim como eu me senti naquele lugar. Então, muito do amor que eu tenho hoje foi das pessoas que estavam ao meu redor quando eu me converti. Esse amor veio de todas as pessoas que estavam lá, assim, e o Espírito Santo, né, claro, né, que é soberano sobre todas as coisas, mas Verdade. esse amor veio das pessoas também que estavam lá. Amém, glória a Deus. Existe uma fala, né? Você só dá aquilo que tem. Eu Verdade. tenho certeza que naquela igreja era pequena, mas tinha muito amor. Sim. Tinha Tinha. muito amor Sim. e a graça de Deus. Também, outra pergunta. Existe algum hábito ou costume que vocês criaram juntos durante esses anos?
Cara, a gente não é assim, não. Eu Não não existe sei se ela tem alguma coisa específica, mas, por algum exemplo, hábito ou costume que vocês criaram? a gente não é muito de regrinhas e tipo assim, vamos fazer isso aqui, tal horário. A gente, porque nós somos um casal que nós estamos juntos o tempo inteiro. Tudo que a gente faz praticamente é juntos, né? Inclusive hoje eu trabalho em casa, então a gente tá junto o tempo inteiro. Qualquer tempo que eu tenho aqui, vamos assistir alguma coisa, Sim, vamos fazer alguma coisa. sim. Então nós não somos aquele casal que marca as coisinhas certinha, bonitinha, mas a gente faz exatamente tudo junto. Sim. Tudo que puder, a gente tá junto, né? Às vezes é até, né, demais. Um pouco de Verdade. espaço. E a senhora, pastora, existe algum hábito ou costume Não, que vocês criaram, não? o hábito que a gente tem é que a gente é muito caseiro, Sim. né? Isso é Nós, verdade. nós dois somos. E não é só ele, porque geralmente às vezes é um que é mais caseiro e o outro gosta mais de sair. Não. Somos nós dois. Às vezes as pessoas ficam, vocês precisam sair, vocês precisam fazer, sabe, alguma coisa. Mas tem dia que eu olho e falo assim, não, vamos ficar quietinho dentro de casa, vamos, né, vamos comer uma pizza, um lanche, vamos assistir televisão. A minha casa é o melhor lugar, sabe? Então, assim, e eu sempre falava isso pra ele. Eu falava assim, amor, a nossa casa tem que ser o nosso melhor lugar, porque ele pensa numa pessoa que qualquer coisa era motivo pra sair de casa Calma, antes. Respira. E hoje eu acho que de tanto eu orar, né, de tanto eu orar pela glória de Deus, hoje ele tem esse mesmo hábito. Então a gente é muito caseiro, né? Isso. A gente sempre fala, gente, quer vir, vem, avisa, né? Porque às vezes a gente tá fazendo alguma coisa entre nós dois, né? Assistindo um filminho, avisa antes. Mas assim, esse hábito que a gente tem é ser caseiro, né? Precisamos sair, desapegar um pouco, né, de casa, mas eu só trabalhando, né? Eu sou um pouco mais. Ele ainda mais que eu. Eu não gosto não de sair de casa não. Eu não gosto assim, Você mesmo. vê a mudança. Quando a gente. Qualquer coisa, me chama pra sair, alguma coisa assim. Eu já fico, vamos, mas eu gosto da minha casa, cara. Eu gosto da minha casa, eu gosto do meu lar, eu gosto da minha esposa, dos meus filhos, eu gosto do meu escritório, eu gosto da minha casa, sabe? Sim. Eu não gosto de sair não. Mas a gente tem que sair, né? Tem uma vida lá fora, então tá Tem tudo bem. Tem que ter. É igual aquele meme. É bom que eu uso a desculpa, gente. É o meu marido. Vocês sabem que ele é É caseiro, verdade, né? é verdade. A culpa é minha, mano. É, e outra coisa, uma outra pergunta. Como que vocês conseguem equilibrar a diferença de personalidade entre vocês dentro do casamento? Cara, eu tenho uma personalidade hoje um pouco mais tranquila, né? Eu sou um cara muito da paz. Pra mim perder a paciência assim, é muito difícil. É muito difícil eu perder a paciência. Muito, muito difícil mesmo, né? A Camila já é um pouco mais explosiva, mais estourada, né? De 1 a 10, que ela perde a paciência, assim. Misericórdia. Brincadeira, Tem precisa 11 falar, nessa- não, tem precisa 11? falar. Não, tem que Brincadeira, brincadeira. Mas dentro da normalidade, ela é mais estressada e tal, né? Eu até entendo porque por conta das funções, né? Ela cuida da casa e, por exemplo, quando ela precisa sair pra alguma coisa e eu ficar com as crianças, meu irmão, é difícil. Cuidar da casa das crianças, é por isso que eu falo, né? Ela trabalha muito. As pessoas, não, sua esposa não trabalha? Trabalha, meu irmão. Trabalha em casa e trabalha muito, com força, não para nunca. É o dia inteiro, pô. A hora que você imaginar que você vem aqui, ela tá fazendo alguma coisa, pô. Eu não consigo não, um negócio desse não, pô. Tem hora que eu falo, só senta aqui, pô, vamos parar, sem fazer nada. Sabe a caixa do nada? Fazendo nada. Eu adoro isso, fazer nada. Mas ela não consegue, então ela é mais explosiva. Eu sou um cara muito da paz. Então eu tento, na medida do possível, trazer ela pra minha caixa. De tipo, tá tudo bem, pô, tá tudo certo. Um problema aqui, não sei. Vamos dormir. Colocar na caixa do nada, né? Aí ficou uma bagunça a caixa do nada. Exatamente. Quer trazer uma bagunça pra minha caixa, pô. Mas eu tento equilibrar, trazendo ela pra cá, pro lado de cá, pro lado do que vai ficar tudo bem, tá tudo certo. Porque assim, o ser humano ele tem o costume de potencializar as coisas de um jeito assim que pra mim perde o sentido, sabe? Problemas verdade. que são desse tamanho as pessoas transformam. E eu sou ao contrário. As pessoas vêm com um problemão, amém, meu irmão, amém. Basta cada dia eu sou mal, vou fazer o quê? Não, mas não tem jeito. Se não tem jeito, então não tem jeito. Amém. Não, a gente tem que correr. Calma, pô. Tá tudo bem pra mim. Então, eu sou assim, eu sou tranquilo, né? Aí eu tento, né, na medida do possível, resolver isso, passando essa tranquilidade pra ela, né? Na medida do possível, né? Eu tento. E a senhora, pastora Camila? Eu tento. É a Ela já queria me tranquilidade, bater né? aqui. É a tranquilidade. É a tranquilidade, né? Pensa uma pessoa Eu tranquila, sou, cara. né? Porque é igual ontem. Ontem eu tava aqui, realmente eu não paro. Eu sou ligada no 220. Eu não realmente. sei.
sabe assim, isso desde criança. E por incrível que pareça, a Sofia a Xerox autenticada. A Sofia é a mesma coisa, ela é ligada no 220. Aí ontem eles estavam aqui, né? Aí eu faço tudo, né? Eu limpo a grama, faço tudo. Aí eu vi um caju. E agora a gente tá no tempo do caju, né? Eu peguei os que eu podia, mas tinha um caju que tava me incomodando. Aí eu falei assim, não, vou chamar meu esposo. Vim aqui 2 vezes. Eu falei, meu amor, pega o caju, né? Então, tipo assim, eu sou daquela pessoa assim, Michel, que se eu falar, meu irmão, faz uma coisa. Se você não fizer, tipo, na hora, deixa pra lá. Você entendeu? Então, querendo ou não, isso me É uma estressa. Eu acho que as paciência. mulheres vão se identificar. É uma paciência. Isso é de mulher, não. Tipo assim, igual. Falei assim, amor, eu tenho domingo, eu já tenho algo pra gente. Aí ele falou, o quê? A gente vai ser, não, a gente tem a grama pra capinar, né, amor? A gente tem a grama pra arrumar. Porque assim, eu sou mulher e sou detalhista. Então, assim, aí eu falo pra ele, você não sabe que Jesus não habita onde tem bagunça? Então não é pra ter bagunça. Aí eu falo pras crianças, vocês não sabem que Jesus não gosta de bagunça? Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de bagunça. Então, todos têm que cooperar pra me ajudar. Mas, por exemplo, minha defesa, tá? Sim. Eu tava trabalhando, por isso que eu não fui pegar o caju na hora. Primeira coisa. Tava Né, trabalhando aqui, Manuel? pô. Não chega no escritório, vou pegar o caju ali como se eu não estivesse fazendo Então, nada. aí- É assim que funciona, né, cara? Aí eu esperei as 3 vezes, ele demorou demais, o passarinho foi comer o caju. Alguém foi mais rápido. Foi, eu chamei. E também, como eu sei da dificuldade que é ser dona de casa, eu de fato, né, compro a ideia de que é difícil mesmo ser dona de casa. Tudo que eu posso fazer para facilitar o trabalho dela no dia a dia, sendo objetivo na resposta Sim. agora, né, que a gente deu um rodeio danado, Sim. mas sendo objetivo, o que eu faço é investir o máximo que eu puder. Isso. Por exemplo, hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né, ela tem as condições, nós temos, né, nossa casa, de ter os melhores eletrodomésticos, pô. Tudo que for necessário para ajudar ela, para deixar as tarefas dela mais simples, mais fácil, mais tranquila, mais leve, a gente investe, porque para mim é investimento, né? É cuidado com a Sim. saúde dela, o emocional, o tempo de qualidade, né? Isso. Então, eu invisto também para que seja Com tranquilo certeza. o dia a dia dela, né? Sim. Amém, que bênção. Gente, deixa eu falar. Parece uma pergunta que eu já fiz, só que essa pergunta eu acho que é interessante. Qual foi o maior aprendizado entre quando vocês vivem em casal, entre vocês dois esse ano, depois que vocês se converteu? Porque existe 2 etapas na vida de Sim, vocês. A parte que vocês não era cristão, depois que vocês se converteram. Qual foi o maior aprendizado que vocês O maior aprendizado Teve. que eu tive é a certeza da eternidade com ela. têm na eternidade? Bom. A gente tem essa certeza. Sim. A gente não tem, hoje em dia, né, em Cristo Jesus, a gente não tem nenhuma sombra de variação de dúvida. Não existe se não der certo. Então, dessa conversa eu não Sim. participo, meu irmão. Ah, mas se amanhã vocês não tiverem... Eu não participo dessa conversa, meu irmão. Porque a gente tem a certeza da eternidade juntos, sabe? Convicção. Estaremos juntos até a volta do Senhor Jesus. Amém. Que Foi bênção. uma das maiores aprendizados para mim. Quem é mais organizado, quem é mais bagunceiro? Sei, pergunta, meu irmão. Não entendi Isso é a uma resposta dela. pergunta. Não entendi a resposta Vou dela. deixar ele responder. Eu sou um cara extremamente organizado. Aqui dentro, ó. Verdade. Eu sou um cara muito organizado aqui dentro, nas ideias. Mas eu sou um pouco bagunceiro, mas ela é muito mais organizada. É uma pergunta. A pergunta é de casal, mas é necessário fazer. Quem é que mantém a chama do relacionamento acesa? Eu. Eu, na hora, eu. Com certeza, com toda certeza. Eu. Não tenho dúvida nenhuma. Quem mais O investe fogo não tempo, pode. Quem mais investe tempo, quem mais investe no carinho, em todo tipo de recurso, sou eu. É ou não é? Obrigado, de nada. E eu tô disposta, né? Vamos entrar agora pra gente rápido dentro do propósito de vocês, entendeu? O propósito é muito importante. Há algum versículo no princípio bíblico que guia vocês dentro do relacionamento? Nós somos uma só carne. Bom, então esse versículo guia vocês para a vida toda. Seremos Nós um somos só para sempre.
Uma só Onde a minha carne. esposa não é bem-vinda, eu também não sou. Vocês estão de Se a show. minha esposa não Pá. é convidada, eu também não sou. Se a minha esposa não é bem vista, eu também não sou. Vice-versa. Não existe convite pra mim, é convite pra nossa casa. Não existe convite pra ela, é convite pra nossa casa, né? Nós somos um só. Tá. Nós entendemos, claro, né, que existem lugares, Sim. oportunidades, que nem eu viajo a trabalho, por exemplo. Claro que eu vou sozinho, né, dependendo do valor, dos custos e tal. Mas eu digo de modo geral, né? Nós Sim. somos um. Então, Bismarck, vem jantar na minha casa. Eu entendi que é eu e a minha esposa. Isso No mesmo. mínimo, nós somos um. Então, se minha esposa não é bem-vinda, eu também não sou, né? Então, nem me convida. Se você não quer convidar minha esposa, meu irmão, nem me convida porque eu não vou. Sim. Qual é o conselho que você daria aos jovens cristãos que estão começando um relacionamento, construir uma vida a dois? Qual é o conselho que vocês dariam hoje? Eu falei isso, e aí ela pode Sim. falar a opinião dela. Eu falei isso no podcast sobre casamento, que a gente Sim. tratou sobre casamento, né? Sim. O conselho que eu daria é se conheça. Se conheça. Se conheça, mas se conheça em todos os níveis que você puder. Menos sexual, né? Sim. É só depois do casamento, meu irmão. Isso mesmo. Mas se conheça em todos os âmbitos que você puder. Saiba como trata a família, como trata os amigos, como se comporta, como pensa, qual a regra de fé e prática dessa pessoa. Saiba tudo que você puder, os gostos dela, como ela fala, se ela é estressada, se não é. Porque a pessoa não conhece a outra, Sim. né? Aí casa. Aí depois vai reclamar, ela é estressada. Ué, você não descobriu isso quando Eu não você sabia. tava conhecendo essa pessoa? Não, mas ela perde a paciência. E você não sabia disso, meu irmão? Então, são coisas que você deveria saber mesmo, com muita facilidade. Então, pra mim, é regra básica, se conheça. Porque isso é muito difícil no casamento. A gente descobrir as coisas durante o casamento é muito complicado. Porque a gente tem que Verdade. lidar com aquilo vivendo com a pessoa. Então, você descobre que ela é sem paciência. Você tem que lidar com ela no outro dia sem paciência. Então é muito difícil você resolver durante a vida, né? Então descubra o máximo que você conseguir sobre a pessoa que você está pensando em passar o resto da vida junto. E um conselho que eu dou, né, para essa mocidade, principalmente para as mulheres, né? Conheça, né, como o pastor falou, e observem como que trata a mãe, sabe? Como que trata as irmãs, né? Especificamente a gente que é mulher, porque a gente precisa ser cuidada, né? A gente nasceu para ser cuidada. Deus fala que o homem, né, que vai cuidar da gente. Então a gente tem que ver. Eu tenho 2 meninos e tenho uma menina. Então todos os 3, em nome do Senhor Jesus, a gente sempre, né? Eu tenho o mais velho, o Gustavo, né? A gente aconselha, namoro cristão, é namoro cristão. Não tem essa de conhecer mais a fundo, não. Você tem que ver como é que é a família, como é que é a sua esposa, se é preguiçosa, se gosta de limpar a casa, porque depois não vem reclamar. Sabe assim, ai, mãe, chega na casa da mãe, a minha esposa não gosta de fazer comida, não gosta de fazer algo assim. E hoje em dia não é obrigado. Claro que a gente sabe que não é obrigado, mas conheça. Principalmente o cuidado. O cuidado, sabe? Assim, a mulher, ela nasceu para ser cuidada. Então, assim, vê como é que ele trata, né, as pessoas ao seu redor. Bom, Esse é o conselho que eu dou. fique esse conselho para vocês que estão iniciando agora. Sim. Pastora, como que é a rotina familiar de vocês? Quer falar? Não, pode falar. A nossa rotina, embora para mim seja um pouco mais corrida, para eles eu tento deixar um pouco mais tranquila, né? Porque a base são eles para mim, né? Então, quando eu saio dessa correria, eu preciso encontrar um pouco de tranquilidade, de paz, né? E eu tento encontrar isso neles, né? Então, é meio que dividido entre eu faço a correria e eles têm a paz. Sim. Que é para onde eu corro depois, quando eu saio dessa correria, dessa loucura, né? Então, eu trabalho, eu não dependo da obra, né? Não vivo da obra, eu tenho trabalho com tecnologia, né? Inclusive, em nome de Jesus, a gente vai preparar um material aí para começar a ensinar as pessoas, né, sobre esse setor. Então eu trabalho, eu tenho um podcast que a gente está aqui, eu tenho a plataforma de cursos do Caminho Comum, eu tenho a igreja para gerir, eu tenho o futebol que é o lazer para gente, mas embora tenha toda essa correria para mim, eu tento fazer na medida do possível que a casa esteja o mais em paz possível. Sim, bom. E também em questão, o que vocês desejam passar, transmitir para os filhos de vocês, a geração futura, o que vocês desejam passar, transmitir? O amor por Jesus. Porque, ó, embora tudo que a gente tá falando aqui seja uma bênção hoje, né? A gente tem uma vida abençoada, Michel, hoje, graças a Deus, né? Tudo isso só foi possível por causa de Jesus.
O que nos trouxe até aqui foi o amor a Jesus. De fato mesmo. E isso não é clichê, não é maneira de falar. Eu sempre falo, né, quando eu posso, o que tem de bom em mim é o Espírito Santo. Verdade. O que tem de ruim sou eu mesmo, né? Porque tudo que nós temos, fazemos e falamos é para a honra e glória do Senhor Jesus. Pelo menos nós tentamos, na medida do possível, tudo que fazer ser para a glória dele. Nós não fazemos para as pessoas, fazemos como para o Senhor, como manda a palavra de Deus, né? Então a gente tenta passar para eles o amor a Cristo. E por que isso é uma prioridade nossa? Porque nós somos líderes de uma igreja, né? Eu sou pastor, ela é diaconisa, e nós somos líderes de uma igreja. E às vezes, Michel, a gente se pega contando os problemas na frente dos filhos. Isso foi uma das maiores lutas pra gente, por exemplo, né? A gente tá com a cabeça cheia da igreja e chega na mesa do jantar, não, mas tem que fazer isso na igreja, não, mas tem que fazer aqui. Não, na mesa eles têm a gente, o pai, a mãe, né? Que ama eles, que tá com eles ali. Então, a gente tenta transmitir Jesus para eles, não trazer os problemas da igreja, o problema da vida, do trabalho, para a mesa, né? Então, o amor a Jesus é o que a gente pretende deixar para eles aí, se Deus quiser. O mais Amém. importante, né? Pastora? É o mesmo. Mesmo? O amor, eles já entendem, né? Que a gente só tá aqui hoje pela graça do Senhor. Foi a graça que nos alcançou. E disso a gente não abre mão, sabe? Porque se estamos aqui hoje falando, né? Se meus filhos estão aqui hoje, quantos livramentos, quantas coisas o Senhor não fez pela minha família. Eu só tenho que agradecer. E eles sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na medida do possível, o que tiver ao nosso alcance, eles nunca terão trauma com a igreja. Sim. A gente vê muito filho de pastor com trauma com a igreja. A Verdade. gente vê muito mesmo assim, Michel, é alarmante. Crianças que crescem no evangelho se frustrando com a igreja, com o evangelho. Por quê? Porque às vezes a gente não faz essa separação. Verdade. Não tem o pai na mesa, tem o pastor, e o pastor tá cheio de problema, o pastor tá cheio de coisa para resolver, entendeu? E aí é o pastor que tá na mesa lá. Aí a criança cresce vendo aquilo, a reclamação da igreja, a reclamação dos irmãos. Aí não acontece. Então a gente tenta, na medida do possível, se Deus quiser, criar eles com amor a Jesus, um amor à igreja, um amor às coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, elas são leves, né? São tranquilas e são graciosas em nome de Jesus. Se vocês fossem definir esse amor que vocês têm um pelo outro, qual é a palavra que definia esse amor, esse relacionamento, tudo que vocês construíram até aqui? Qual é a palavra que definia? Boa, hein? Tem uma palavra que define o nosso amor, né? Porque pra mim é plenitude, né? Pra mim é plenitude. O nosso amor precisa ser pleno. Pleno é porque ele precisa preencher todos os ambientes, todas as áreas, todos os sentidos, né? O nosso amor precisa ser completo. Pastora? Eu não tenho nem palavras. Ele pegou as minhas. Muito amor. É muito amor. Não cabe uma palavra. Eu não tenho nem como. De novo, voltando a falar do Senhor. O Senhor é lindo, sabe? E o que ele fez no meu casamento, o que ele fez com os nossos sentimentos, isso é a graça do Senhor. Né? A graça, de novo, eu vou usar a palavra graça. A graça nos alcançou no amor. Porque a gente já não tinha nem mais o sentimento, né, um pelo outro. E hoje, meu esposo é a pessoa mais importante para mim, depois de Deus, claro, né? É a pessoa mais importante que eu tenho, sabe? Um amigo que o Senhor colocou, um companheiro, um irmão, sabe? O meu pastor, né? Então, assim, se resume na graça do Senhor. Ela nos alcançou. Eu sou a prova viva disso, que ela nos alcançou. Amém. Glória a Deus. Qual é o conselho que vocês daria para uma pessoa que está buscando o verdadeiro amor? Cara, tem é clichê até, mas tem um desenho da pirâmide que a gente fala busca Jesus, né, do casal, né, falando de casamento. Eu até falei no podcast de casamento também. É um triângulo, né? E Jesus está na ponta e o casal está nas duas pontas. Quanto mais se aproxima de Jesus, mais se aproxima das pessoas, né? O amor de Jesus é o único amor que não quer nada em troca. É o único amor que não espera nada em troca. Embora teologicamente a gente vai saber, obedecer e tal, tá tudo bem. Mas ele não quer nada em troca. Verdade. Quando a gente chegou para Jesus, a gente não tinha nada para oferecer. Verdade. Só pecado, meu irmão. Só erro. pecados. Só falha. E ele amou do mesmo jeito. Ele amou do mesmo jeito, né? E o amor de Jesus precisa ser o nosso padrão de amor. Precisa ser o padrão a ser buscado. Então, quando você decide amar alguém, não espere nada em troca daquela pessoa. Verdade.
ame por amar mesmo. Sim. Amor é uma decisão, né? Então decida amar aquela pessoa lá. Então o amor de Jesus eu acho que é o nosso maior objetivo. Amém. A senhora? Também? O que eu deixo é o casal, ele. É uma frase que eu costumo usar, né? Casal que ora junto, cresce junto, né? O casal, quando ele tá no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que é o Senhor. É por ele, nunca foi pela gente, é ele. Então, se o casal tá no mesmo objetivo, sabe, posicionado naquilo que o Senhor, naquela palavra que o Senhor determinou, não tem como o amor no reinar, sabe? Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. E isso é muito real. Deus une propósito. Porque a gente precisa estar ligado. E eu entendi que Deus, ele nos uniu por um só propósito, que é Ele. E relativamente vem o amor do Senhor, né? Porque é sobre o amor dele. Não tem como você tá. Não tem como você amar ao Senhor e você não amar o seu cônjuge. Verdade. Entendeu? Então, a minha Verdade. palavra é essa. Inclusive, um conselho para casais que estão pensando em se separar. É, claro, só o parente, né? Se não for por agressão, Sim. por adultério, essas coisas, né? Mas se for só por esfriamento, não tem mais sentimento, não separe, meu irmão. Deus restaurou o meu casamento. Meu casamento estava destruído, Michel. Verdade. De fato. Não tinha mais Restauração. sentimento, não tinha mais amor, não tinha mais cumplicidade, não tinha mais amizade. Sim. E hoje em dia a gente tem a certeza da eternidade. Então, assim, Amém. Deus restaura, meu irmão. Deus restaura o casamento. Então, Deus Restaura restaurou o mesmo. meu, pode restaurar de qualquer pessoa. Amém, eu creio. Somos Glória a prova Deus. viva disso, né? Amém. Eu fiquei impressionado com o testemunho de vocês aqui, com a vida de vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir também ficaram ficaram surpresos, né? Sim. Impressionados com aquilo que Deus fez na vida de Sim. vocês. Continue assim, que Deus Em nome continue de Jesus. abençoando. Amém. E já deu horário já. Passamos até um pouquinho do horário, se cedeu um pouquinho. Mas Deus continue abençoando. Nosso pastor Bismarck, pastora Camila. Que a mão de Deus continue estendida sobre a vossa Amém. vida. Continue sendo essa mulher de Deus, esse homem de Deus. E é só vitória. Amém? Glória a Deus. Também Amém. quero agradecer a todos que continuem seguindo, né? Continue vendo, assistindo o podcast Eclésia. Eu tenho certeza, nós estamos encerrando esse episódio sobre a entrevista sobre o testemunho desse casal abençoado, tá bom? E continue conosco, que eu tenho certeza que vai vir muitos episódios que vai ser edificado para sua vida. E eu tenho certeza que esse episódio aqui vai ser um dos episódios mais comentados que tá perfeitamente. Glória a Deus. Algo maravilhoso que você vai ser edificado. Também quero já chamar o nosso pastor em fé para poder estar apresentando os patrocinadores conosco, Amém. que estão patrocinando o nosso podcast, e eu tenho certeza que a bênção é nossa em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho certeza que Deus tem falado e cuidado de nós. Sim. E a Camila se segurou, viu? Porque tem história, hein? Eu acho também. Tem. Meu mas- irmão, Tem. no off a gente conversa. Tem. Testemunho vai longe. Vai. Esse povo não prestava não, Michel. É graça mesmo. Mas eu queria agradecer aos patrocinadores. Tem alguns parceiros que estão ao nosso lado aí. Queria agradecer ao Grupo Arpol, mais especificamente na pessoa do seu Rogério, um irmão em Cristo Jesus, um amigo querido, um parceiro aí no ministério, na obra, no reino do Senhor. O que você precisar, segue lá no Instagram o Grupo Arpol, chama lá no WhatsApp, faz o seu pedido, fala que viu aqui no Eclésia Podcast, que ele vai fazer um preço legal para você lá. Uma bênção, tá? Tudo que você precisar para material de construção tem lá no Grupo Arpol, tá? Queria também louvar a Deus pela vida do nosso irmão Boba. O Boba tem uma lancha, né, irmão? Aí o Michel é outro patamar. Quanta coisa boa. É diferente. A gente tem que marcar pra ir lá. Todo mundo. Verdade. Estamos passeio. devendo um passeio com o Boba, com a equipe da Eclésia Podcast. Isso mesmo. Temos que ir lá. Meus tour, né? Não, blogueiro. Meus tour. Fala meus tour. Um cara diferenciado, uma bênção, mas falando sério, se você quer fazer um passeio de lancha, se você pensa aí em fazer um passeio, chama o Boba, Pai e Filho Tour lá no Instagram. É um cara de Deus, um irmão, é o obreiro lá na minha igreja. Um menino realmente educado, vai te tratar bem, tenho certeza disso, né? Você vai sentir muita vontade para fazer o passeio ali e ser abençoado também, além de passear e curtir.
Amém? E tem as nossas redes também, segue lá, Eclésia Podcast, segue no Instagram, segue no YouTube, tem o PR Bismarck Santos lá, que é o meu Instagram pessoal. Agora O mudou meu um pouco mudou, o lá, meu né? Você tá mudou. chique, né? Você tá Esqueci. chique. Pela bondade e a misericórdia do Senhor. Isso é graça e misericórdia. Como que é o novo? Era PB, agora é EV. EV Michel Gonçalves OF, que é oficial, né? Cara diferente, né? Cara diferente. Eu aprendi, Catiane, que a gente tem que toda vez mudar o currículo do Michel, porque cada episódio ele tá um nível melhor, maior. É um cara diferente. Então segue lá a gente na rede social também. Tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Não, mas isso é verdade, pastor. Desde quando a gente começou aqui, vem novidades atrás da outra. glória a Eu Deus. tava na parte da itinerância, agora eu já tô dirigindo igreja. Eu tô falando, pô. Esse currículo aí, cada hora é uma linha sendo acrescentada e não é linha qualquer, não. Glória Pô. a Deus. Num patamar assim difícil. Gente, outra coisa também eu quero agradecer às pessoas que estão aqui por trás dos bastidores, né? Deixa eu fazer esse papel hoje. Amém, Faz esse papel claro. hoje. Sempre é o pastor Bismarck que faz o agradecimento. Quero agradecer ao nosso amigo, nosso irmão, Manuel. Ele que fica atrás das câmeras, tudo aí, fica aí monitorando, colocando. Ah lá, você tá vendo bonitinho lá o negócio do Instagram? Quem coloca tudo é ele, que fica tudo perfeito para você. Tá assistindo, Deus continue abençoando o servo do Senhor, grande homem de Deus, e que Deus possa continuar derramando as bênçãos sobre a casa, sobre a família, grande homem de Deus. Também quero louvar Deus pela moça mais linda que está aqui, que é minha esposa, né? A moça mais linda que está aqui é minha esposa. A Diaconisa, ó, o currículo dela já tá aumentando também, ó. Diaconisa, acompanhar esse cantora, casal é pastora, diferente. é outra coisa. Viu? Catiane e Vanessa Gonçalves. Vou ter que colocar o Gonçalves. Deus tem usado ela para ser uma bênção na minha vida, no Glória a meu Deus. chamado, no meu ministério. E a gente tem feito a obra junto aí. Se Deus quiser, logo, logo será o nosso testemunho também, para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe. continue abençoando a vida de todos. Então, até o próximo episódio. Deus abençoe de maneira poderosa a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém.